Marido encontrou a foto de sua esposa em um site de namoro e escreveu para ela. A resposta de sua amada o chocou. Gabriel sempre foi um homem de família decente, amando sua esposa Clara. Eles moravam juntos há muito tempo e tinham uma filha de 7 anos. Em um dia de verão, Gabriel não conseguiu tirar férias do trabalho para ir em uma viagem para outro país. Então, o homem enviou sua esposa e filha sozinhas para descansar na praia por uma semana. Na noite seguinte, seu melhor amigo, Otílio, encontrou Gabriel. Eles eram amigos desde a infância e muitas pessoas que os conheciam se perguntavam como poderiam ser amigos porque os homens eram completamente opostos. Gabriel era um homem quieto e bem tranquilo, que passava seu tempo livre principalmente em casa e não ia a lugar nenhum. Otílio, por outra mão, em sua época de estudante gostava de ir em boates e festas, além de ser um empresário bem-sucedido desde mais novo. Quando as meninas olhavam para Otílio, elas involuntariamente arrumavam seus cabelos e todas ficavam loucas com ele. Apesar do grande interesse em sua pessoa, entre as mulheres que Otílio preferia era mais como passatempos fugazes do solteirão, pois não pensava em se casar. Naquela noite, eles primeiro se sentaram em um bar e depois foram até a casa de Otílio para jogar um jogo de videogame, especialmente porque era fim de semana. Mas a ideia de entrar em um site de namoro veio a Otílio espontaneamente. Gabriel não gostou da ideia e disse ao amigo que já tinha uma esposa e não ia e nem precisava conhecer ninguém. Otílio não desistiu e então ele convenceu Gabriel a entrar apenas para fazer amizades, porque os homens estavam entediados sem a atenção das mulheres naquele momento. E quem sabe, talvez hoje ele encontre alguma amiga, Otílio dizia. Gabriel concordou relutantemente e Otílio, então, abriu um site de namoro em seu laptop e começou a folhear os perfis. Para Otílio, encontrar moças através de sites de namoro era comum. Gabriel já estava casado, mas continuou ao lado de Otílio vendo as moças passarem pelos seus olhos. Afinal, Otílio estava em casa e podia fazer o que queria, e Gabriel era seu convidado. Este pensamento finalmente acalmou Gabriel, e então ele voltou a jogar o seu jogo despreocupado. Otílio estava comentando sobre todas as belezas e disse que havia muitas mulheres bonitas e solteiras que queria conhecer. Gabriel não se interessava porque ele era fiel a Clara e apenas continuou a jogar o seu jogo sem prestar atenção no amigo. Ele já estava pensando que era hora de ir para casa, porque já passava da meia-noite. Mas então, a coisa começou a ficar interessante. E então, com uma voz trêmula, Otílio pediu ao amigo para ir até ele. Irritado que ele estava sendo interrompido por alguma bobagem, Gabriel foi até o seu amigo e olhou para a tela de seu laptop. Gabriel sentou ao lado do amigo e na mesma hora entrou em choque, pois estava olhando para o perfil de sua esposa, Clara. Surpreso, o homem ficou sem palavras e com um nó na garganta. Otílio então começou a ler a biografia da moça. Sou uma viúva com uma filha encantadora. Quero conhecer um homem rico para criar uma família. Depois de pensar por alguns minutos, Otílio sugeriu a Gabriel que se apresentasse como um homem rico e adicionasse uma foto de carros caros no perfil, e depois escrevesse para ela para descobrir tudo. E foi o que os amigos fizeram. E a resposta da moça foi imediata. A mulher disse que estava vivendo sem um marido há 5 anos e sonhava em encontrar a pessoa que amava. Os rapazes ficaram em choque e se perguntaram se realmente podia ser a esposa de Gabriel. Nos dias seguintes, Gabriel conversou com a sua esposa ao telefone como se nada tivesse acontecido, sem dar a impressão de que ele havia encontrado um perfil com fotos dela em um site de namoro. Em sua conversa com Clara, Gabriel não percebeu nada suspeito. Nesse meio tempo, ele continuou a se comunicar com a misteriosa mulher do site de namoro. Ele descobriu quais eram suas flores favoritas e comida, e até mesmo o aniversário dela. Tudo combinava. Depois disso, não havia dúvidas que era Clara. Gabriel não conseguiu entender por que ela teve que inventar que era viúva. Porque se Clara não queria morar com ele, ela simplesmente podia dizer isso. Daqui em diante, tudo tornou-se cada vez mais interessante. Ligar para a pessoa com quem estava a falar não era uma opção, e Gabriel então decidiu oferecer-se para se encontrarem no restaurante. A mulher do site de namoro concordou e marcou uma data para a reunião, apenas no dia seguinte ao retorno de Clara.
Gabriel ficou muito chateado, porque ele secretamente esperava que isso fosse algum tipo de mal-entendido fatal. Mas isso foi apenas mais uma prova do jogo duplo de sua esposa. Alguns dias depois, Clara e sua filha voltaram de suas férias, e quando chegou, ela gritou e se jogou alegremente sobre o marido. O dia todo eles conversaram e ela disse a ele o quão bem elas descansaram e o quanto ela sentia falta do marido. Gabriel ouvia e não conseguia entender como ela podia ser tão falsa. O homem decidiu passar aquele dia sem lembrar que este poderia ser o seu último dia juntos, e então eles passaram a noite conversando sobre a viagem, e sua filha estava cheia de emoção contando tudo. Quando o casal a colocou na cama, era hora dos adultos, e foi uma noite muito quente. Ao meio-dia do dia seguinte, Gabriel saiu para os negócios em uma ocasião fictícia. Ele estava determinado a jogar o anel de noivado para sua esposa infiel sob seus pés. Com esses pensamentos em mente, ele entrou no salão do restaurante com antecedência e contou ao garçom sobre isso. Então, ele o direcionou para uma mesa. Então, viu que uma mulher estava esperando por ele na mesa. Ela estava sentada de costas para ele em um lindo vestido vermelho. E quando Gabriel se aproximou e viu quem era ela, ficou totalmente surpreso. E foi um choque que ele nunca esqueceria em sua vida. À mesa sentada estava a sua sogra. A mulher ficou surpresa com este encontro, pois era nada menos que Gabriel. Então, ambos perceberam que estavam conversando um com o outro aqueles dias. Perplexo, Gabriel pediu uma explicação do que havia acontecido. E a mãe de Clara confessou que odiou Gabriel a vida toda e queria que sua filha tivesse um casamento bem-sucedido com um homem rico decente. E continuou dizendo que Gabriel era apenas um cara comum com uma renda comum que poderia fornecer o básico para sua família. E então a mulher decidiu encontrar um substituto para ele, um homem rico e decente. Depois de ouvir a sua sogra, Gabriel apenas balançou a cabeça em negação. É claro que a sua sogra muitas vezes ficava insatisfeita com ele, pois não dava presentes caros suficientes para sua filha, ou porque seu carro era simples. Só agora, um ingênuo homem percebeu que toda a chateação era por uma razão. Mesmo quando desta vez Gabriel pagou as férias de sua esposa e filha, a mãe de Clara não se esqueceu de censurá-lo pelo fato de estarem de férias apenas por uma semana, e não um mês. Gabriel pegou o telefone e já ia ligar para a esposa, quando de repente passou pela sua cabeça o pensamento de que Clara provavelmente pararia de se comunicar com a sua mãe depois disso. Mas o homem percebeu que não queria estresse desnecessário para sua amada mulher. Então, depois de 1 minuto de silêncio, ele disse que não contaria a Clara sobre este incidente, se a mãe dela prometesse não intervir mais na vida deles. A mulher então concordou e disse que foi muito tola. Claro, Gabriel, pelos padrões dela, ganhava pouco dinheiro, mas independente disso, a mulher só agora percebeu que o seu genro realmente amava sua filha e que nada mais importava. Ela também se lembrou de como Clara sempre conversava com a mãe sobre o marido, o quanto seus olhos brilhavam quando ela falava dele. Depois da conversa, o genro e a sogra tomaram uma xícara de café e depois se despediram. Cada um seguiu seu caminho. Mas apesar de tudo, esse dia melhorou muito o relacionamento entre Gabriel e sua sogra. O homem estava feliz e de certa forma até envergonhado por ele ter ousado pensar mal de Clara. Ele chegou em casa, a abraçou e deu-lhe um buquê de flores de rosas vermelhas e disse o quanto amava a sua sogra. Ela realmente parou de criticar Gabriel e Clara não pôde se alegrar com essa mudança. Um mês depois, ela encontrou um homem imponente com a idade da sogra, que floresceu, ficou mais bonita e agora ela passava todo o tempo livre com seu novo pretendente. Se você ficou até aqui, muito obrigado, se inscreva no canal e curta o vídeo para mais histórias fascinantes!